esta tertúlia, este concílio, esta reunião de amigos, de árvores, está a ser registada para estudo, para este estudo que estamos a fazer, a que chamamos Arborescer. É um projeto que não é só meu e cada vez vai sendo menos meu. É um projeto que está a ser desenvolvido com memória imaterial, ramificada já num trabalho de continuidade que a memória imaterial faz, que une arte, memória e ambiente. E vamos estar dedicados a unir estes três mundos, estas três árvores grandes numa só. E o projeto Arborescer está muito ancorado neste diálogo com quem, e vocês vão ouvir e vão perceber, com quem realmente entende e estuda as árvores a fundo, e depois com todo o saber mitológico, com todo o saber sensível, com o saber fazer, com as práticas culturais, também com a nossa intuição, a nossa sensibilidade, a nossa forma de nos relacionarmos com as árvores, com a palavra dos poetas, a palavra dos escritores, que nos tem enriquecido ao longo do tempo, neste diálogo constante que vamos precisando de fazer com a terra. E é por aí que eu vou começar. Por um poema do António Ramos Rosa que diz assim, provavelmente conhecerão, mas é onde está ancorada esta ideia de arborescer, de ir crescendo ao longo deste tempo, tentando alcançar a altura, que não é só real, é também metafórica e simbólica, a altura de uma árvore. Cada árvore é um ser para ser em nós. Para ver uma árvore, não basta vê-la. A árvore é uma lenta reverência, uma presença reminiscente, uma habitação perdida e encontrada. À sombra de uma árvore, o tempo já não é o tempo, mas a magia de um instante que começa sem fim. A árvore apazigua-nos com a sua atmosfera de folhas e de sombras interiores. Nós habitamos a árvore com a nossa respiração, com a da árvore. Com a árvore, nós partilhamos o mundo com os deuses. António Ramos Rosa é potente, não é? Muito potente. Antes de vos contar uma história, antes de vos contar aquilo que realmente me apaixona, são as histórias. Cada árvore é uma míriade de histórias. Estamos a fazer um projeto em que nos concentramos num conjunto, numa família de árvores da floresta autóctone portuguesa, ou seja, árvores que são nativas desta nossa terra, desta nossa região. Começámos por um grupo pequenino de 6 árvores. E eu arranjei logo assim uma maneira de 6. 6 é o número de quê? É o número da família, não sabia. É o número da família, fantástico. Também é o do diabo. Também são os 6 dias da criação. São os 6 dias da criação. E depois ao 7º é que se descansou. Também tem a ver com o diabo, porque o diabo o povo diz que participou não diz na Bíblia, mas o povo diz que participou da criação. Também é o número atómico do carbono. Do carvão. É o equilíbrio, a harmonia e o equilíbrio. Mas depois eu fui acrescentando árvores, porque estou apaixonada por elas, portanto já não são 6. Vão ser 6, mas já não são 6, agora são 10. Fechámos em 10, então tratei logo de procurar 10, para justificar 10, são 10 porque o 10 é o número é o número, diz aqui do sagrado, é o número da omnipresença da terra, pronto, está justificado, é por isso, tem de ser 10. Mas depois, recentemente, já muito recentemente, isto já desde o ano passado, agora muito recentemente, voltou a Fernanda Botelho a dizer assim, é quase não foi um crime, mas é um pecado o sabugueiro não estar nessa lista de 10. Eu digo, põe-se já o sabugueiro, são 11. São 11, vão ser 11. E agora não são 11 porque eu descobri uma história, não sei se vocês sabem, mas na Nigéria conta-se que é possível sim adquirir o dom da invisibilidade. Adorava.
adorava. O dom da invisibilidade, fazendo um chá da casca de 12 árvores. Vão ser 12. Tem de ser 12. Tem de ser 12 e eles não dizem o conto, a lenda, não especifica quais são as 12 árvores. Portanto, vão ser mais porque eu vou experimentando. Vamos experimentando várias combinações de 12 árvores da floresta portuguesa. Eu, para escolher abrir com uma história, teria de falar, inevitavelmente, das ninfas que habitam as árvores, mas talvez o professor Luís Mendonça de Carvalho consiga falar sobre isso com mais propriedade do que eu. As dríades que habitam as árvores e a vegetação. Teria de falar da Deméter, a grande mãe terra, que ensinou à humanidade a cultivar para se poder alimentar, a única deusa de quem nós dependemos, mais do que todos os outros, porque ela nos pode vaticinar à fome e ao extermínio. Teria também de sair da Grécia e procurar, como tenho feito, mitologias de todo o mundo. Teria de ir à Índia, onde contam a história da menina que se transforma em árvore. Teria de ir a Madagascar para decidir se quer viver como a lua ou como a bananeira. Teria de escutar a mitologia celta, os povos nativos da América do Norte, da Austrália. Fiquei a saber que na Estónia nos explicam porque é que as árvores não falam. Ou melhor, porque é que as árvores sussurram. E têm um som intrínseco que há quem consiga efetivamente ouvir. E que fala pelo farfalhar das folhas e de muitas formas. Porque contam que no princípio do mundo, no princípio do princípio, antes de haver o princípio, o primeiro homem, com H grande, num pinheiral, com a bênção do Criador, terá começado a cortar as primeiras árvores para fazer a sua primeira casa. Mas quando começou nessa tentativa, de cada vez que cortava uma árvore, ela queixava-se. E algumas choravam, outras gritavam, outras diziam, fazes favor, não me fazes isso. Manifestavam-se com palavras que o homem conseguia compreender. E algumas gritavam tão alto, que o homem ficou absolutamente amedrontado e nesse tempo ainda era possível conversar diretamente com o Criador. Ele subiu aquela grande escada em caracol, que ainda era visível, e foi lá acima e disse, não consigo. De cada vez que tento derrubar uma árvore, ela pede-me que, por favor, não o faça. Podes fazer alguma coisa? E contam que desde então o Criador pediu e fez esse compromisso com as árvores, por favor, falem, mas de forma a não assustar muito. Sussurrem só, se puderem. E elas cumpriram. Mas isso é o que se conta na Estónia. Eu não sei se creio, se não creio. Numa coisa creio. Nesta outra história que vos vou contar, e é por aqui que deixo o fio a esta conversa que se pretende que seja de todos. Por favor, interrompam, por favor, façam perguntas à medida que cada um de nós for falando e contribuam com as vossas sementes. Contam que no princípio dos tempos, dessa grande mãe terra de quem nós dependemos, a que podemos chamar de Deméter, a grande mãe, da presença dela sobre a terra emergiu um bosque de árvores majestosas, habitadas por ninfas, que com as árvores partilham a vida. Esse era o bosque sagrado de Deméter. Ao centro, um enorme carvalho, onde de tempos a tempos os povos deixavam oferendas em jeito de agradecimento e reverência à terra. Nesse lugar vivia Deméter durante uma parte do tempo e depois, como se não sabem, saberão em breve, Deméter recolhia às profundezas da terra.
Esse bosque sagrado era guardado por uma sacerdotisa, a que chamavam a Cavaleira da Vitória. Era uma mulher responsável por ser a porta-voz de Deméter naquele bosque, na terra. Mas contam que também existiu um rei cujo nome significa literalmente aquele que destrói a terra. E esse rei era um rei muito poderoso. Era um rei muito poderoso e era um rei que não só não confiava, como não reverenciava, como não acreditava nos deuses. Importava-se com o mundo dos homens, que era aquele que ele conhecia, aquele que ele dominava. E para comprovar o seu poder, ele quis construir uma espécie de templo, a que iria chamar e a que chamou um salão de banquetes, onde todos os homens e todas as mulheres do seu reino poderiam vir e regozijar-se, comendo em festim e comprovando assim o poder e o seu domínio. Claro, para construir um salão de banquetes tão grande, ele decidiu cortar as árvores do bosque sagrado de Deméter. Convocou os seus homens, com os seus machados, e invadiram o bosque. Mas assim que entraram, o farfalhar das folhas assustou os homens. Sabiam que estavam em solo sagrado e tentaram demover o rei. Por favor, há outra forma de fazermos isto. Não queremos cortar estas árvores. E o rei, porque os tinha na mão, chamou-os a todos de cobardes. E foi ele que pegou no machado e foi direto ao carvalho do meio, ao carvalho das oferendas. E foi ele que deu o primeiro golpe. E quando ele enfiou o machado no tronco, foi um grito dilacerante e começou a jorrar um rio de sangue. E o homem, o rei, ao contrário de todos os outros que ficaram envergonhados, sentiu que aquele era o grito da vitória. A partir daqui é cortar. E obrigou-os. E devastaram o bosque, árvore após árvore. Foi a sacerdotisa, a cavaleira da vitória, que lhe pediu, por favor. É que não é só a deusa que tu ofendes. Sem este bosque, tu não vais conseguir sobreviver. Tu precisas da terra. Muito mais do que a terra precisa de ti, homem. Há reinos mais importantes do que o teu aqui, que tu estás, mas ele não quis saber. Devastou o bosque e construiu o seu banquete. Quem conta esta história é a filha deste homem. Chama-se Mestra. Bonito nome. Mestra recorda tudo. E recorda como a ira dos deuses foi tal que numa noite o deus da fome penetrou o interior daquele rei e ao outro dia ele despertou com uma fome insaciável. Por mais que comesse, não conseguia ficar satisfeito. Não tardou muito até que tivesse vendido todo o ouro do seu reino para comprar comida para si. Não tardou muito até ficar sozinho. Não houve homem, mulher, ninguém que o respeitasse. Ficou sozinho, com o seu salão, comendo, tragando. Tinha apenas a sua filha como companhia. Um dia olhou para ela e disse: vou-te vender. E vendeu-a como escrava para comprar comida, para continuar a comer. Quando Mestra se viu no barco, chorou, pediu e veio o Deus do mar. O Deus do mar disse-lhe: concedo-te o dom da metamorfose. Tu que te transformas naquilo que tu quiseres para poderes escapar à ira, à fome do teu pai. Mas ela usou o poder da metamorfose para voltar para o seu pai. De cada vez que voltava, em pomba, em ave, em abelha, ela via o quanto o seu pai, antes poderoso, antes educado à mesa nos seus festins, comia como um bicho, sem conseguir saciar-se. A última vez que Mestra viu o seu pai, numa das suas últimas metamorfoses, quando ele já estava sozinho e sem nada, ela observou como ele se começou a devorar a si próprio. Começou por um dedo, um braço, todo o corpo. Assistiu a tudo.
E foi ela que o sepultou, foi ela que fez as orações, e foi ela que abandonou, a última a abandonar o seu pai, o rei. Fez-se em corça e decidiu viver na floresta. Encontrou uma família e viviam felizes, até a deusa da floresta, Artemisa, reparar que aquela corça era diferente das outras, convocou-a. Mestra fez-se em mulher e explicou a história da sua vida. E Artemisa disse: podes viver na floresta o tempo que tu quiseres. Podes ficar aqui sob a minha guarda, mas escuta, não podes ficar aqui para sempre. Haverá um tempo em que vais ter de voltar ao reino dos humanos e vais ter de reconciliar-te com aquilo que o teu pai fez. Quando o dia chegou, Mestra voltou até ao bosque sagrado, agora destruído, e lá encontrou a sacerdotisa, já velha, chorando. Não fui capaz de o deter. Como é que eu não fui capaz? E dizem que aquelas duas mulheres, a partir desse momento, decidiram reconstruir, passo a passo, semente a semente, até voltar a devolver à terra o bosque sagrado da Grande Mãe. Quando a sacerdotisa se foi devolvida às profundezas do seio de Deméter, Mestra ficou encarregue de ser a porta-voz da terra naquele bosque. Depois de Mestra vieram outras e outros, muitos e muitos. E assim continuamos num ciclo infinito de reconciliação com a terra. Bendito e louvado, o conto está acabado.